Bom, as coordenadas polares são R, θ. Tá? Falar de coordenadas polares é falar de uma geometria no plano. Então, estamos no plano XY. Nós já sabemos trabalhar no plano. Por exemplo, para me localizar, ter um ponto no plano, eu preciso de uma componente x e de uma componente y. Sim? Eu tenho então um ponto conhecido. R e θ é uma outra maneira de identificar uma localização do plano. Tá? Então vamos destacar aqui o que é, né, o R, qual é a ideia do R e qual é a ideia do θ. Tá? Então, dado um ponto qualquer no plano XY, claro, esse ponto aqui tem uma componente x, tem uma componente y. Ótimo. Já sabemos, já trabalhamos há muito tempo com isso. Mas e agora vamos ver esse ponto com uma componente R e com a componente θ. Então, o que é o R desse ponto? O R desse ponto é a distância que esse ponto tem até a origem. Tá? Então, R da coordenada polar é a distância de um ponto até a origem. Por exemplo, se falarmos assim, marque todos os pontos que tem R igual a 2. Ora, vamos identificar todos os pontos que estão distantes da origem. Quantas unidades? 2 unidades. Então, 2 para cá, aqui é um deles. 2 para a esquerda, aqui é outro. 2 para cima, aqui é outro. 2 para baixo, aqui é outro. Mas não só esses. Todos os pontos que estão em cima de uma circunferência têm uma distância fixa até a origem de 2 unidades. Então, R igual a 2, em coordenada polar, define uma circunferência de centro 0, 0 e raio 2. Tá bom? Se eu fizer R igual a 3, eu vou ter outra circunferência. Né? Outro centrado em 0, 0 com raio 3. R igual a 4, R igual a 5. Então, com isso, para cada R fixo, nós temos uma circunferência centrada. Então, o R2 acaba ficando coberto com uma malha, não mais com retas verticais e horizontais, como nas coordenadas cartesianas, mas é uma malha com circunferências. Tá? Bom, essa é a ideia do R. Então, R é a distância que um ponto tem até a origem. E o θ desse ponto aqui é o ângulo que esse segmento que liga o ponto até a origem faz com o eixo x. Então, esse ângulo aqui, ó, é o θ. Tá bom? Por exemplo, se falarmos assim, vamos marcar todos os pontos que tem θ igual a π sobre 4. Eu quero todos os pontos que, se eu ligar esse ponto com a origem, o segmento vai formar um ângulo de π sobre 4, de 45 graus com o eixo x. Então eu vou marcar todos esses pontos aqui. Ó. Imagina aqui a reta identidade, mas só a semi-reta, né? Só uma parte dela. Todos esses pontos fazem, se você ligar com a origem, esse ângulo aqui é de 45 graus. Então, se eu fixar θ igual a π sobre 4, eu tenho esse segmento de reta. Se eu fixar θ igual a π sobre 2, eu tenho esse segmento de reta. Θ igual a 0, aqui. Θ igual a π, aqui. Para cada θ que eu fixar, θ igual a 30 graus, aqui. Θ igual a 60, aqui. Então, para cada θ que eu fixar, eu tenho uma semi-reta. Então, a malha que cobre o R2 fica semelhante a uma teia de aranha. Observa, é diferente. Em coordenadas cartesianas, não. Todo o R2 é coberto com retas verticais, ao fixar x, ou retas horizontais, ao fixar y. E a malha, então, do plano cartesiano, são retas verticais, compostas, né, por retas verticais e horizontais. Em coordenadas polares, a malha é diferente. Ao fixar R, nós temos circunferências centradas, e ao fixar θ, temos semi-eixo. Tá?
Em coordenadas cartesianas, o x, né, precisa, para cobrir todo o R2, o x precisa variar de menos infinito até mais infinito. O y também precisa variar de menos infinito até mais infinito. Para cobrir todo o R2, o R, se eu tomar ele como distância, basta ser maior ou igual a zero. Tá? Como a origem aqui é o ponto que tem o menor R, que é zero, todos os outros pontos vai ter um R maior do que zero, se eu tomar o R como distância. Tá? Alguns autores adotam R também negativo, mas você pega o R, a distância daquele ponto até a origem, e muda só a direção, né, o sentido do segmento. Eu prefiro, né, tomar o R sempre como positivo e ter essa interpretação como a distância que o ponto tem até a origem. Tá bom? E o θ, para cobrir todo o R2, basta o θ variar de 0 a 2π. Tá? Com isso a gente já cobre todo o R2. Então a ideia de coordenada polar é essa. O R de um ponto é a distância que esse ponto tem até a origem, e o θ é o ângulo que o segmento formado entre o ponto e a origem faz com o eixo x. Tá bom? Bom, em várias situações é conveniente sair de um sistema cartesiano e ir para polar. Então a gente precisa saber a relação que existe entre coordenadas cartesianas e coordenadas polares. É isso que a gente pode tratar agora. Então, se o meu objetivo é sair de coordenadas cartesianas para não passar o problema, seja ele qual for, de cartesianas para polares, preciso conhecer essa relação. Tá? E a relação é muito simples. Uma vez que estamos no R2, estamos no plano, conectado um ponto qualquer. Esse ponto tem um R, que é a distância que esse ponto tem com a origem. Esse ponto tem um θ, que é o ângulo que esse segmento, ao ligar o ponto à origem, faz com o eixo x. Esse ponto tem a componente x. Esse ponto tem a componente y. Se você observar, aqui nós temos um triângulo retângulo. Então a relação que existe entre as coordenadas cartesianas e as coordenadas polares é a relação que existe entre hipotenusa, catetos e ângulo em um triângulo retângulo. Então, por exemplo, se a gente ignorar aqui o y um pouquinho, vamos focar só aqui, né? Qual a relação que existe entre x e as coordenadas polares? Aqui nós temos ângulo interno, hipotenusa e cateto adjacente. Ora, essa relação é o cosseno. Deixa eu mudar aqui de cor. Nós temos o seguinte, que o cosseno desse ângulo é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então daqui nós temos o R, o x, né, em termos de coordenadas polares. Então x é igual a R cosseno θ. Então se você quer sair de um sistema cartesiano e cair em um sistema polar, basta trocar tudo que é x por R cosseno θ. Então vamos guardar essa relação. Da mesma forma, temos o seguinte. Qual a relação que existe entre R, θ e o cateto oposto, que é y? Ora, a relação é o seno. O seno do ângulo é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Daqui nós conseguimos tirar o y em termos de coordenadas polares. O y é R seno θ. Então, se eu quero sair de um sistema cartesiano para um sistema polar, basta trocar x por R cosseno θ e y por R seno θ. Tá bom? Isso nós já vimos algumas vezes, em alguns momentos, mas para quem não viu, está aí essa relação. Por exemplo, é comum, ao se estudar funções, né, com duas variáveis, ter essa expressão aqui, ó, x² mais y².
expressão matemática. Pode ser uma parte de uma função, pode ser o denominador de uma função, enfim. Essa expressão em coordenada polar é R cosseno θ mais R seno θ. É a componente x ao quadrado e o y ao quadrado. Ora, aqui temos R ao quadrado cosseno ao quadrado de θ, R ao quadrado seno ao quadrado de θ. Posso colocar o R ao quadrado em evidência e vai sobrar cosseno mais seno, que é a identidade igual a 1. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado em coordenadas polares se reduz a R ao quadrado. Tá bom? Então, é assim que a gente passa, né? Então, eu preciso ter essa relação aqui para sair de um sistema cartesiano para polar. Então, vamos guardar essa relação. A outro exercício comum, já deixei aqui adiantado, então está aqui em cima, na outra página, é saber descrever uma região. Por exemplo, eu tenho aqui um disco. Um disco, né, com contorno, eu tenho uma circunferência e um interior. Então eu tenho uma figura aqui formada por infinitos pontos. Infinitos pontos fazem parte dessa figura. Todos esses pontos têm uma componente x e uma componente y. Ou todos esses pontos têm uma componente r e têm uma componente θ. Então eu quero descrever essa região. Aqui eu tenho uma região R. Eu quero descrever essa região R em termos de R e θ. Todos os pontos que compõem essa região têm um R variando de quanto a quanto. Ora, a origem, que está aqui dentro, no centro, é o ponto que tem o menor R. Então, o menor R é 0. Os pontos que estão aqui na fronteira da curva, né, exatamente na circunferência, são os pontos que têm o maior R, que é R igual a A. Todos os outros pontos têm um R entre 0 e A. Tá? Também posso falar assim, que R igual a A se refere à circunferência, ao contorno. Aqui eu sei que ó, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a ao quadrado é a equação desse contorno, da circunferência. Mas essa expressão em polar é r ao quadrado igual a ao quadrado, ou r igual a a. Então eu posso ler o seguinte, ó. Da mesma forma que eu leio essa expressão aqui, sei que se refere a uma circunferência com centro 0, 0 e raio A, isso aqui também é uma circunferência com centro 0, 0 e raio A. Desde só a mesma afinidade que a gente tem aqui de interpretar que isso aqui é uma circunferência de centro 0, 0 e raio A, aqui também. Então todos os pontos que compõem essa região tem R igual a A, está entre R, né, entre 0 e A. Tá bom? Ou R está entre 0 e a linha da circunferência. É o que está escrito aqui. E θ? Se eu pegar um ponto qualquer aqui, por exemplo, aqui no meio, ligar esse ponto até a origem. Esse ângulo aqui é o θ. Cada ponto aqui tem θ. Ora, os pontos que estão em cima do semi-eixo x aqui positivo, esses pontos aqui, ó, em cima do eixo x, mas só do lado positivo, tem θ igual a 0. Todos esses pontos aqui têm um θ maior do que 0. Vai parar em 90 graus? Não, continua. Vai parar em π? Continua. Então, para eu cobrir toda a região, tem que ser todos os pontos aqui têm um θ variando de 0 a 2π. Tá? Então, eu preciso saber descrever. Então, um disco como esse, a descrição dele é essa. Formado por pontos com R variando de 0 a A e θ variando de 0 a 2π. Tá? Então, vamos exercitar outros casos. Olha aqui, ó. Por exemplo, se a região R for essa. Agora, a minha região R é só a parte superior do disco. O que muda aqui na descrição? Ora, a região R está aqui. Quero descrever essa região R. Formada por infinitos pontos. Cada ponto tem um R. Os R's desse ponto, os R desses pontos,
estão variando de quanto a quanto? O ponto que tem menor R é a origem, e o ponto que tem o maior R são pontos que estão no contorno. Então, todos os pontos aqui têm R variando ainda de 0 a A. Não mudou. Tá? O que vai ser diferente do caso anterior é o θ. Todos os pontos que tem aqui tem θ variando de quanto a quanto? Os pontos que estão no semi-eixo X positivo tem θ igual a 0. Os pontos que estão no eixo X negativo tem θ igual a π. Todos os outros pontos, né, olha aqui a abertura, tem θ variando de quanto a quanto? Tem θ variando de 0 a π. Então essa é a descrição da região R. Vamos treinar outros casos. E se for só 1/4 do disco? Aqui tem a origem, que é o ponto que tem o menor R. Aqui eu tenho a circunferência, R igual a A. Então, todos os R's aqui têm R. Então estão variando, todos os pontos aqui têm R variando entre 0 e A. E θ? Os pontos que estão no semi-eixo X positivo são os pontos que têm o menor θ. Os que estão no eixo X, no eixo Y, né, são os pontos que têm o maior θ. Lembrando sempre que o θ ele nasce no eixo X, tá? Positivo. Então ele nasce aqui. Ó. Então todos os pontos aqui têm um θ. Esses são os pontos que têm o menor θ. Esses são os pontos que têm o maior θ. Ora, então θ nesse caso, dessa região, θ dos pontos, né, que compõem essa região, está variando entre 0 e π/2. Ó, vamos ver outro caso. E agora? Aqui tem a origem. Aqui tem ainda os pontos com maior R, são os pontos que estão na linha dessa circunferência, que tem por equação R igual a A. Então, R está variando de 0 a A. Aqui, tenho pontos que têm o menor θ. Aqui, eu tenho os pontos que têm o maior θ. Todos os outros têm θ variando de quanto a quanto? De 0 a π/4. Observando aqui que é a identidade. Tá? Uma vez que é a identidade, eu sei que esse ângulo aqui é 45 graus. Ou em radianos, π/4. Então essa é a descrição dessa região aqui em termos de coordenadas polares. Vamos ver mais exemplos. Se for essa região, o R está variando de quanto a quanto? Aqui eu tenho a origem, o ponto que tem o menor R, igual a 0. Aqui eu tenho os pontos que estão mais longe, né, da origem. São os pontos que têm o maior R. Então, na circunferência, R igual a A. E o θ? Os pontos que têm o menor θ agora são esses aqui. Ó. Tá? Esses pontos são os pontos que têm o menor θ. E os pontos que têm o maior θ são esses aqui. Que estão em cima do semi-eixo Y positivo. Tem esse θ aqui. Ó. Todos os pontos que estão na região têm θ variando entre o θ da identidade e o θ do semi-eixo Y positivo. Então, o θ está variando de π/4 até π/2. Tá bom? Vamos ver outro exemplo. E se for o semidisco direito, né? Tem uma origem, R variando de 0 até A. Os pontos que estão em cima da circunferência, R igual a A, são os que têm maior R. Todos os outros têm um R variando, então, entre 0 e A. θ. Os pontos que estão em cima do eixo X, eu sei que θ é igual a 0. Mas esses agora não são os pontos com o menor θ. Tem pontos aqui abaixo do eixo X. Ó. É como se fosse, voltando aqui o reloginho. Né? Eu sei que o θ nasce no eixo X positivo. Então, se eu estou voltando, aqui é como se fosse um θ negativo. Mas eu estou voltando quanto? É 30 graus, 45, 60? Ora, os pontos que têm menor θ, se tivesse aqui, voltando aqui o reloginho do θ, são esses aqui. Ó.
Então, esses aqui são os pontos que têm o menor θ. Então, vai ficar indicado menos π sobre 2. Até esses aqui, ó. Os pontos que têm o maior θ são os que estão aqui, né, em cima do eixo y positivo, tá? Que é π sobre 2. Então, R variando de 0 a A e θ variando de menos π sobre 2, volta, menos π sobre 2, até π sobre 2. Ok? Mais um exemplo. Se a minha região for essa, como descrever essa região em termos de coordenadas polares? Ora, essa região é formada por infinitos pontos. Todos esses pontos têm um R. Os pontos que têm o menor R são os pontos que estão em cima da circunferência menor, que tem por equação R igual a A. Os pontos que têm o maior R são os pontos que estão em cima da circunferência maior, que tem por equação R igual a B. Todos os pontos, todos os demais, todos os pontos no geral, nessa região aqui, terá um R variando entre A e B. Tá claro? E o θ? Os pontos que estão aqui, ó, são os pontos que têm o menor θ. Todos esses têm um θ maior, até chegar aqui. Esses são os pontos que têm o maior θ. Lembrando que o θ nasce no eixo x positivo. Então, aqui é o θ igual a 0, e vai aumentando, 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 até chegar no π. Então, θ variando de 0 a π. Essa é a descrição dessa região. Tá? Mais um caso. Olha aí. Uma região formada por infinitos pontos. Todos os pontos têm um R. R variando entre A e B. E θ variando entre 0, aqui, até π sobre 2, esses aqui. Todos os outros terão um θ nesse intervalo, né, entre 0 e π sobre 2. Mais um exemplo. Descrever essa região em termos de coordenadas polares. R variando entre A e B. Tá? Os pontos que estão em cima da circunferência menor são os pontos que têm o menor R. Os pontos que estão em cima da circunferência maior, R igual a B, são os pontos que têm o maior R. Todos os outros terão R entre A e B. E θ? Os pontos que têm o menor θ são esses aqui, ó, que estão nesse lado da figura, e os pontos que têm o maior θ são esses aqui, que estão nesse lado da figura. Ora, sabendo que isso aqui é a identidade, y igual a x, aqui também é uma reta conhecida, y igual a menos x, sabemos que esse ângulo aqui é de 45 graus. Então, os pontos que têm o menor θ, que estão exatamente nesse segmento de reta aqui, são os pontos que têm θ igual a π sobre 4. E os pontos que têm maior θ, né, esse aqui, ó, é o menor θ. E o maior θ, o θ sempre nasce aqui no eixo x. São esses aqui. Então aqui é π sobre mais π sobre 4, mais π sobre 4. São 3 parcelas, né? Esse ângulo aqui são 3 parcelas de π sobre 4. Não posso colocar direto. Então são 3 π sobre 4. Então essa é a descrição dessa região em termos de coordenadas polares. Tá? Para terminar, se a minha região ainda for relacionada a um disco, mas agora um disco que não está centrado. Observe que todos os exemplos que nós fizemos, a região era sempre uma partição do disco, né? Ou era o disco inteiro, ó, vamos lembrar. Aqui, eu tenho um disco inteiro. Toda vez que a minha região for o disco, ou qualquer parte do disco, e ele estivesse centrado, né, com o centro na origem, se você observar, a gente consegue descrever a região com constantes. R variando entre 0 e A, θ entre 0 e 2π, ó, os limites são constantes. Aqui também. Tá?
Ó, um semidisco, limites constantes. Um quarto do disco, olha aqui a descrição, só utiliza-se de constantes. Um oitavo do disco, também limites constantes. Olha aqui, uma coroa circular, limites constantes. Meia, é uma região aqui, aqui é um quarto da coroa circular, metade da coroa circular, também limites constantes. Metade de um disco, limites constantes. Então, todos os casos aqui, nós temos limites constantes. Isso acontece porque a nossa região está centrada. Nesse exemplo aqui, a minha região não está centrada. Então, uma observação. Nesse caso, um ponto dessa região aqui tem um R. Mas o R desse ponto é a distância desse ponto até a origem. Tá? O R aqui não é a distância desse ponto até o centro do disco. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado, né? Às vezes é comum, a gente chama assim, R é o raio. R é o raio do disco, mas é o raio nos outros casos. Uma vez que eu estou lidando com figuras centradas. Mas, no geral, o R não é o raio. Por exemplo, aqui, nesse caso, o R não é o raio do disco. O R da polar é a distância desse ponto até a origem. Cada ponto aqui tem um R diferente. Esse ponto aqui tem um R. O R da polar desse ponto não é a distância desse ponto até o centro do disco. É a distância desse ponto até a origem. Tá? Vou botar aqui assim. Então, aqui eu tenho infinitos pontos dentro dessa região. Todos esses pontos têm um R. O ponto que tem o menor R é a origem. R igual a zero. Os pontos que têm o maior R são os pontos que estão em cima dessa linha aqui, ó. Só que não é fixo como nos outros casos. Então aqui o R vai ser um, aqui o R vai ser outro, aqui o R vai ser outro, aqui o R vai ser outro. Então os pontos que têm o maior R são os pontos que estão em cima da circunferência. Só que diferente dos casos anteriores, a equação da circunferência agora não é R igual a uma constante. Então eu preciso me referir à equação dessa circunferência, porque ela que é o limite máximo do R. E a equação dela está aqui, ó. Tá? Então eu preciso saber passar essa expressão aqui para coordenadas polares. E usar essa relação como limite máximo do R. Então os pontos que estão nessa região têm R variando entre 0 até a circunferência. Bate até na linha da circunferência. Então o limite máximo aqui eu preciso me referir à circunferência. Então se a gente abrir aqui o produto notável, tem o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Pronto. Y ao quadrado só repetir, igual a ao quadrado só repetir. Por que eu preferi abrir o produto notável? Porque eu vimos agora há pouco, né? Que é fácil, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado, é fácil passar para a coordenada polar. Isso aqui se reduz a r ao quadrado. Tá? O a ao quadrado aqui cancela com a ao quadrado e fica só com essa parte, 2ax. Ora, 2a, vou deixar indicado, e o x em coordenada polar é r cosseno θ. Vimos também agora há pouco. Supondo que o r não é zero, tá? Que já está indicado ali, posso dividir por r aqui, simplificar a expressão, e chegar nessa expressão aqui, ó, r igual a 2a cosseno θ. Então, isso aqui define a circunferência. Essa circunferência aqui, ó, deslocada, né? Que não está centrada na origem. Então, da mesma forma que eu sei identificar a equação cartesiana dessa circunferência, com centro A0 e raio A, aqui também é a mesma circunferência, com centro A0 e raio A, só que escrita em coordenadas polares. Então, voltando, essa região é composta por infinitos pontos. Todos esses pontos têm um R, uma distância até a origem. E esse R está variando de 0 até a circunferência. Então, o limite inferior é 0 e o limite superior é a circunferência, que é dada por R igual a 2A cosseno θ. Tá?
Então essa é a descrição aqui do R, quando a circunferência não está centrada. Então, vale a pena passar para coordenadas polares figuras que são discos ou qualquer partição do disco, mas principalmente os discos ou partições do disco, como semidisco, um quarto do disco, coroa circular, ou qualquer fração da coroa circular, mas se essa figura estiver centrada, tá? Porque aí os limites da descrição serão todos constantes. Mas qualquer figura você pode passar para polar, mas aí a descrição não será com limites constantes, pode ser uma coisa mais complicada. Então a vantagem em se passar para polar ocorre quando a região é disco ou qualquer pedaço de disco centrado. Se for um disco não centrado ou qualquer outra figura, dá para passar para polar? Dá, mas aí a expressão fica com limites que não serão constantes. Tá bom? Vamos falar do θ aqui. Esses pontos têm o θ. Os pontos, eu sei que o θ nasce no eixo x. Então aqui, ó, por exemplo, os pontos que estão aqui em cima do eixo x positivo tem θ igual a 0. Mas esses não são os pontos que têm o menor θ. Os pontos que estão aqui abaixo, por exemplo, θ igual a 30, menos 30, né? θ igual a menos 45, θ igual a menos 60, menos 70, menos 80, e assim vai. No limite, para eu varrer toda a região, eu tenho que voltar aqui, então, θ voltando π 2 radianos. Então, o θ começa em menos π sobre 2. E vai até quanto? Vai até 30? Até 45? 60? 70? 80? Aí, no limite aqui, para varrer toda a região, eu preciso ir até π sobre 2. Tá? Então, essa é a descrição dessa região aqui,